Olá, turma! Então, a gente tem mais uma aula, né? E agora o conteúdo dessa aula de literatura brasileira é para falar de um movimento literário, a gente também chama de escola literária, que é um momento muito importante da nossa literatura aqui no Brasil, que é chamado de modernismo, né? Dentro dessa construção de períodos literários no Brasil, desde o período do quinhentismo, né, em 1500, que é quando os portugueses chegam aqui nessas terras invadindo e impondo a sua cultura, a sua colonização. A gente tem um período literário, né, bem longo, né, no Brasil dividido entre período colonial, né, que vai basicamente até o período do arcadismo, também chamado de neoclassicismo, e um período chamado de Era Nacional, que é o período que começa a partir do século XIX com o chamado movimento romântico, né, ou romantismo, e que é o que a gente estudou nesse período dessa disciplina de literatura brasileira 2. E agora a gente chega no último período, que é chamado de modernismo, né? Que é um período onde o Brasil faz uma grande reflexão sobre a arte, sobre a literatura, sobre a nossa nacionalidade. O que é ser brasileiro? Né? O que compõe esse Brasil tão grande, essa mistura de tantas etnias, de tantos povos que aqui já estavam, né? Então, basicamente, no século XX, essa era a grande reflexão aqui no nosso país. Mas para a gente começar a entender o modernismo, a gente tem que só entender o que estava acontecendo no mundo, né? Sendo que o Brasil, basicamente, ele apresentava os seus acontecimentos literários a partir do que estava acontecendo na Europa como um todo, né? Então, para a gente entender como se deu o modernismo no Brasil, a gente precisa entender o que estava acontecendo no mundo um pouquinho antes ou mesmo um pouquinho no próprio período, né, do século XX. Bom, a gente tem as chamadas vanguardas europeias. O que era isso? Né? As vanguardas europeias eram expressões artísticas, principalmente vindo do mundo da pintura, também da escultura, né, da arquitetura, mas principalmente da pintura, onde surgiram os grandes mestres das artes plásticas, né? Pinturas de grandes pintores que a gente até hoje reconhece, tipo Picasso, Salvador Dalí, Murchand. Então, vão ser ícones, podemos dizer assim, personalidades desse período que vão ser de grande relevância, né? Então, eu vou só citar as vanguardas europeias, a gente não vai se aprofundar nela, porque a gente precisa centrar no modernismo em si, né? Mas eu vou só mostrar as vanguardas para a gente entender que quando o Brasil se dá nessa primeira fase modernista, ele também está sendo inspirado nessas vanguardas, ele também se inspira nas vanguardas. Afinal de contas, as vanguardas eram como se fosse a moda do momento, né? Cada estilo criado dentro das vanguardas eram tendências, né? Por isso elas também são chamadas de tendências europeias, para serem utilizadas como inspiração de modelo artístico, tá bom? Então, a gente vai começar, né? E eu vou apresentar algumas dessas vanguardas europeias. Entre as vanguardas europeias, né, a gente tem assim um número relevante de vanguardas, tá? Mas aqui eu coloquei só algumas que é para a gente pensar. Acho que a gente pode dizer que foram as principais, as características principais desses movimentos que antecederam o modernismo no Brasil, tá?
E são justamente essas vanguardas que vão dar origem à arte moderna, ao que a gente pode dizer como era moderna. O que era moderno naquela época, né? Um século atrás, o século XX. Né? O que nesse século era muito moderno, o que era importante. Então, a gente tem a criação dessas tendências, principalmente o expressionismo, o impressionismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo como principais tendências. É claro que dentre elas, né, o realismo, existiram outras além dessas, né? Mas essas foram as que mais a gente, digamos assim, percebe como inspiração para os escritores e poetas modernistas da primeira geração no Brasil. Tá? É por isso que, nesse caso, eu vou apresentar um pouquinho, de uma forma muito compacta, um pouquinho dessas vanguardas, certo? Aí, aqui, gente, como, digamos assim, um exemplo dessa primeira tendência, que é o expressionismo, expressão. Qual era a proposta, o objetivo dos pintores dessa época? Eles não estavam preocupados com aqueles conceitos da arte sobre o que é belo, o que não é, o que é feio. Eles estavam muito mais interessados em expressar o momento pessoal do artista, né? Eu quero expressar meus sentimentos. E que sentimentos nesse caso eram esses, né? Medo, solidão, miséria, fome, amor, né? Eram as expressões que eles estavam, digamos assim, preocupados em expressar. E aí a gente tem como grandes pintores desse momento o Vicente Van Gogh, né, que é um dos mais conhecidos, né? E aí, se a gente perceber no expressionismo, assim como essa tela que é muito conhecida, chamada O Grito, né, do Mouchon, a gente tem a percepção, né, a utilização de cores irreais, né, de forma plástica, né, aos sentimentos, amor, ciúme, medo, solidão, miséria, prostituição, deforma-se a figura para ressaltar o sentimento. Ou seja, geralmente a gente vê pinturas mais assim distorcidas, elas não são muito centradas, mas é justamente para expressar que o sentimento é algo que a gente não consegue transmitir para o papel ou para uma tela de uma forma muito objetiva, muito assertiva. Não, é aquilo que a gente sente, mas que ainda está ali tentando entender esse sentimento, né? Então, o expressionismo ele vem com essa base, digamos assim, de distorção da realidade, tá? E como é que isso influencia, né, a arte literária, que é a que nos mais interessa? Né? Através do expressionismo, a gente tem dentro do mundo da linguagem uma linguagem chamada mais fragmentada, mais cortada, mais picotada, digamos assim, elíptica, né? Frases mais nominais do que verbos de ação propriamente dito, muito substantivo, muito adjetivo, despreocupação quanto à organização do texto em estrofe, né? Não tem uma preocupação com a pontuação, com a regra, com a métrica, né? Ao emprego de rimas, a musicalidade, que era algo que era muito valorizado no poema, né? Ali chegou um momento de pensar, não. A forma de fazer poema também é um sentimento, é uma expressão. Então eu vou expressar de acordo com os meus sentimentos. Eu não preciso de uma regra para fazer isso, né? E aí os temas também principais dessas poesias literárias sempre também de combate à fome, pensar nos valores do mundo burguês e fazer uma crítica a isso, a burguesia, a classe econômica e social que estava explorando na época, que estava se tendo vantagem a partir dela. Então, tudo isso vai surgir no expressionismo como influência desse momento.
Bom, e aqui a gente tem um exemplo de uma pintura impressionista, né? O impressionismo, ele já trazia, se a gente for comparar com o quadro anterior, que era o expressionismo, e aqui é o impressionismo, uma preocupação ainda assim também com que o artista sentia, mas de uma forma também um pouco mais abstrata e principalmente mais com contornos mais relevantes no sentido de entendimento mesmo de uma tela, né? Geralmente esses pintores eles se preocupavam em colocar cores mais vivas, cores vibrantes, cores solares, uma mistura do amarelo, do laranja, do vermelho, né, para representar essa impressão que eles sentiam do mundo, né, que é uma pintura do Renoir, O Almoço dos Remadores, né, que destaca justamente esse momento, né, dessa confraternização, né, e os impressionistas eles tinham também uma preferência muito grande pela natureza. A natureza, ela de alguma forma, ela sempre estava presente num quadro. Mesmo que eles representassem um ambiente doméstico dentro de casa, mas tinha ali um vasinho de planta, um animal, ou seja, algo que representasse a natureza de alguma forma, né? Ou seja, a sociedade ali tendo como cenário a natureza, né? Para fazer parte dessa grande comunhão artística que o impressionismo tentava, digamos assim, trazer para a gente. O cubismo é um estilo artístico, né, da pintura muito interessante mesmo, porque ele é também uma das grandes influências para os primeiros modernistas no Brasil, né, principalmente o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade. Eles vão ser escritores que vão se utilizar muito do cubismo, né? O cubismo, olha, se a gente for comparar a outra tela do impressionismo com essa do cubismo. O cubismo, ele tem como proposta recortes de momentos, de fatos históricos, sociais, cotidianos. Ele é uma mistura, é como se ele fosse assim, a gente pegasse assim uma revista, cortasse várias figuras de várias reportagens e depois colasse numa única folha de papel. Aquele ali é a tua obra de arte. É tu, enquanto artista, trouxe como contribuição, né? O que tu achou mais relevante em cada parte que você recortou e montou um quadro só como único, né? Então essa era a proposta dos cubistas, né? Uma certa fragmentação, cortados em cubo, por isso cubismo, né, para uma certa representação. Essa é a tela Guernica do Pablo Picasso, né? O Picasso, ele é um dos grandes mestres, um dos grandes pintores desse movimento, né? Influenciou toda uma geração, influencia até agora no mundo da pintura, né? Então essa é uma das principais telas desse movimento. Aí o que é interessante a gente pensar? O cubismo na literatura, né? Na literatura, os artistas cubistas preocuparam-se com a construção do texto e ressaltaram a disposição gráfica do poema. Com isso, os espaços em branco da folha de papel passaram a ter importância. Além disso, o cubismo caracterizou-se por apresentar uma linguagem bem-humorada, cheia de inversões e elipses, na qual os substantivos são dispostos de forma aparentemente anárquica, ou seja, sem uma colocação sintática, digamos, que obedeça à regra gramatical, né? E o verbo também. Adjetivos e as pontuações são desprezados, né? Ou seja, não há a preocupação com essa chamada gramática normativa. Como eu estou falando, é uma fragmentação de muitas coisas dentro de um poema, tá? Dentro de um texto literário. Aí, só para a gente ter ideia, olha a representação desse poema aqui, né? Que teve influência cubista, se a gente for pensar.
Basicamente, são várias letras, né? Às vezes nenhuma, já pro final, né, da base, que a gente já tem a construção de palavras que tenham sentido, digamos assim, dentro do mundo gramatical. Mas qual é a grande ideia deles? É trazer esses recortes. E aqui, no caso, essas várias letras formaram uma torre, né? A chamada Torre Eiffel da França, né? De Paris. Então, isso vai dar base para um movimento literário que vai ser o concretismo depois, né? Que vai ter a semente nesse período, mas que vai ser solidificado depois, né? Já dentro do período modernista, né? Aqui o poeta francês Apollinaire, ele foi o principal representante do cubismo na literatura. Depois da sua morte, foi publicado, né, esse poema chamado de Guerra, de la Guerre, uma coletânea de poemas concretos produzidos durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então, geralmente a gente vai ver várias figuras sendo montadas com muitas letras a partir desse momento. Então, é só para a gente entender como se dava essa disposição desse tipo de poesia, desse tipo de poema. Aí aqui, só pra gente já sair um pouquinho do cubismo, mas aqui eu vou mostrar que nem sempre o cubismo só é aquele tipo de poesia que traz, assim, uma construção de desenhos, tá? Tem também, quando a gente está falando da influência cubista, a gente está falando de fragmentação, de recortes. E esse poema, Hípica, do Oswald de Andrade, traz justamente esse conceito, né, de um poema cubista ou de influência cubista com presença de elementos com a fragmentação da realidade, ou seja, recorte de algumas coisas, né? Predominância de substantivo mais do que verbos e flashes cinematográficos, digamos assim. Aí o poema dele diz assim: saltos recordes, cavalos da penha, correm jóqueis de Higienópolis, os magnatas, as meninas e a orquestra toca chá na sala de coquetéis, né? Então, se a gente for pensar, são várias fragmentações daquele momento ali numa hípica, né? Naquele espaço onde tem corrida de cavalo e tal, apostas, enfim, né? Magnatas, como ele fala, só pessoas ricas, né? Tinham ou têm até hoje esse hábito, essa cultura de frequentar esses jockeys, esses lugares onde se apostam corridas de cavalo, né? Mas aí é só um exemplo para a gente ver como é fragmentado, como é recortado vários lances desse momento, sem uma estrutura gramatical, sem preocupações com verbos, né? A gente tem o verbo correr dos jockeys, correm jockeys de Higienópolis, né? Mas depois a gente não vê mais uma preocupação, a orquestra toca, então são poucos verbos, né? Sem uma preocupação com uma ordem direta gramatical, né? Então são pensamentos soltos daquele momento, né? Só pra gente entender uma poesia cubista. E aí, quando a gente está entendendo isso, a gente está entendendo também já o modernismo, né? O que ele vai trazer de proposta aqui no Brasil e aqui já tinha, aqui esse poema ele já era um período modernista, né? Mas como eu estou apresentando em separado as influências que vão construir o modernismo, né? Então eu estou antecipando aqui, por exemplo, uma poesia modernista da primeira fase dele, que a gente chama de primeira geração, por exemplo. Outro estilo que, digamos assim, foi muito bem representado dentro das vanguardas europeias que a literatura tem como inspiração é justamente o futurismo, né? Recebe esse nome justamente porque é um movimento artístico que olha para o futuro, né? Naquela época, né? Início do século XX já. E aí olha para esse futuro pensando na tecnologia,
pensando nas inovações tecnológicas que aquele momento estava proporcionando. Então, era a questão da luz elétrica, né, a velocidade do transporte com os trens, a vapor, as máquinas de impressão. Então, tudo isso que estava acontecendo no mundo, que anunciava um novo futuro, eram temas importantes tanto da pintura quanto da escrita, no caso da literatura. Tá? Então, esse daqui, por exemplo, é um poema chamado Ode Triunfal, do Fernando Pessoa, que é um poeta português, que fez parte do modernismo em Portugal, né, dentro desse momento. E aí ele fala sobre essas construções tecnológicas, né? E aí o poema diz assim: a dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó roda, ó engrenagens eterno, né? Então tem que fazer aquele ranger nos dentes, que é como se fosse as peças roçando uma na outra, né? Que dá aquele símbolo do que é futuro, do que é moderno. Poder exprimir-me todo como um motor se exprime, ser completo como uma máquina. Pode ir na vila triunfante como um automóvel, último modelo, né? Então, ou seja, tipo de tema, e se a gente for pensar na própria construção, né, dessa poesia, é diferenciado. A gente meio que antes estava acostumados com versos curtos no poema, de repente esses versos longos, né, que fazem ensaio como se fosse um texto em prosa, mas não é um texto em prosa, é um poema, né, porque agora a ordem é ser livre, a palavra dos futuristas era liberdade, né, então esse é um grande exemplo de uma poesia futurista, digamos assim. E aqui, né, como grande inspiração, não tanto no Brasil, né, gente, foi mais assim em outros países, mas é importante a gente ressaltar porque há resquício quando a gente esmiuça o período modernista no Brasil, da primeira geração, a gente sempre encontra inspiração numa dessas artes das chamadas vanguardas europeias. Então, a gente tem como a última arte dessa influência o dadaísmo. O dadaísmo tem como palavra de ordem uma anti-arte. É como se fosse uma crítica à própria arte, onde você olha e diz assim, mas quem é que diz o que é arte? Quem é que escolhe? Quem é que aponta o dedo e diz, isso daqui é arte, isso daqui não é arte? E aí, né, o Marcel Duchamp, ele, para provocar, né, toda essa reflexão, o que ele faz? Ele pega o mictório, né, que a gente está vendo aí na imagem, que é um objeto onde os homens fazem, né, xixi, como a gente fala, urinam, mijam, né, seja a forma que a gente utiliza para essa ordem biológica, colocou num museu de arte e disse assim, isso é arte. Já que a arte é arbitrária, eu escolho o que é arte ou não, então eu tiro daquele contexto de uso esse objeto e digo que é arte. E quem é que vai dizer que não é? Né? Então, se a gente for pensar, o dadaísmo é essa, né, como a gente fala, essa loucura de contra-regra, de contra-arte, de contra muitas coisas, de muitas coisas que são impostas, né? Então, essa técnica, né, que consiste em transformar em obras de arte objetos do cotidiano, satirizando o mito mercantilista do capitalismo, né? Fazendo uma crítica maior ao próprio sistema econômico, social como um todo, né? E essa arte deu origem a hoje em dia que a gente chama de arte pop, né? Uma arte mais desconstruída, de você utilizar elementos, cores que não são assim, digamos assim, do que a gente chama de arte clássica,
né? Mas aquilo que está fora, aquilo que está na margem, aquilo que é considerado periférico, até marginalizado, né? O dadaísmo, ele surge como assim essa construção que a princípio a gente não entende, acha algo muito anarquista mesmo, no sentido, mas a gente for pensar, é uma proposta de uma grande reflexão, de uma crítica social, né? Então, por que hoje em dia a gente dá valor às artes dos interiores, da periferia, a gente reconhece como arte estilos de música, graças a esses movimentos que saíram de uma caixinha de que só uma classe social diz que é arte. Ah, a música clássica é arte, a ópera é arte. Ok, claro que é. Mas eu não posso dizer que a música de aparelhagem, o carimbó, outras formas artísticas não são arte também, porque são expressões daquela cultura, daquele povo, daquela sociedade. Só que a gente só pensa hoje em dia assim e reconhece ou concorda com isso ou não, graças a esses movimentos, como o dadaísmo, por exemplo, que é uma quebra, é uma contra-arte, como a gente fala. Mas essa arte que ele está questionando é a arte clássica. É a arte que diz que essa pintura tem que ser assim dentro desse conceito, para essa elite, para quem estuda, para quem sabe. Né? O povo não sabe fazer arte, porque era assim que se pensava antes. Né? Então, é aquele momento de grande questionamento e crítica ao que é arte e ao que não é. Né? Então, essas são as chamadas vanguardas europeias, né, que contribuíram para o mundo literário.